Então, pastor, o senhor esteve à frente da nossa igreja por 36 anos e a gente queria saber como é que foi a chegada do senhor aqui, como que o senhor foi recebido, como sua família foi recebida, como que foi essa experiência? Você não era nascido ainda, mas vou te contar, né? Nós chegamos aqui, como eu disse, né, anteriormente, com o reverendo Davi. Depois o Cleus, preste a minha ordenação, veio o reverendo Cleus também, mas foi uma coisa bem rápida, então a igreja não conhece, não tem, né, não, foi só uma passagem. Então, nesta época, tinha um grupo pequeno. Aqui a igreja não era essa, aquela igrejinha pequena da Cassiane que ela deixou aqui, não tem? Igreja pequena, então tem lá embaixo, lá onde que você chama? Salão social. No salão social estão várias fotos da nossa história. Então, nessa época, olha só, misturando todas as ideias aqui, então nessa época a gente começou, e assim que eu fui ordenado, não foi aqui, foi ordenado no Presbitério Leste Fluminense, lá embaixo, então já estava aqui como licenciado, né? Mas foi uma recepção muito boa, um grupinho muito forte, eu tinha crianças e jovens, e alguns adultos, estava no máximo mesmo 30 pessoas, se é que tínhamos isso. Então nessa época começamos um ministério muito mais externo que a igreja. Eu nem morava aqui, ainda morava lá embaixo, né? Então vi aí, quando eu fui ordenado, o conselho então fez uma proposta, que eu brincava sempre com eles, uma proposta indecente, para eu largar o meu emprego, a minha casa lá embaixo e vir para cá, morando de aluguel e com ajuda de curso de meio salário mínimo. E nós topamos, eu e minha esposa, meu Weber era novinho, 5 aninhos, e viemos, e com a graça de Deus começamos a trabalhar fora. Muitas visitações, aquele trabalho pastoral, né? Que os membros mais antigos conhecem bem, subindo o morro, indo para cá. E a gente não fazia, porque era perto daqui, não, a gente fazia cultos, às vezes, ali, na subida do Espanhol. Fazia aqui na praça, fazia ali na Pimenteiras. A gente ia fazendo cultos, não em casas, mas nos quintais. Em lugares, em casa também. E assim, e não foi somente aqui. A nossa igreja trabalhou muito fora. Por exemplo, eu novo aqui, criamos um conselho de pastores que tem até hoje. E para minha surpresa, que eu não tinha a mínima condições, que a Assembleia tinha vários, Batista vários, e a Igreja Presbiteriana nem ela existia. Só um grupinho pequeno, eu fui o primeiro presidente do Conselho de Pastores. Isso também foi um propósito de Deus para a divulgação da igreja, o crescimento. Então, pastor, o senhor tem alguma história assim marcante? Eu sei que vão ter muitas histórias, em 36 anos são muitas histórias, né? Mas tem alguma história marcante assim para o senhor nesse período que o senhor esteve à frente, que seria interessante trazer? Como disse o Roberto Carlos, são muitas emoções, então tem muitos assuntos marcantes, né? Nós tivemos marcantes positivamente e também negativamente, né? Uma coisa marcante no nosso ministério foi justamente quando tivemos de sair daqui para um colégio, ficarmos um tempo até a gente fazer o mínimo de base para a gente voltar, né? Então isso foi muito marcante, porque normalmente uma mudança dessa ela é negativa, muitos não vão, porque é colégio, ao contrário. A escola ficava lotada de pessoas da igreja e fora da igreja. Então isso foi muito marcante, a gente viu a mão de Deus nisso daí. Uma outra coisa marcante, positivamente no caso, é quando chegou um bêbado aqui na igreja chamado José Luiz, não sei se eu me contei isso na primeira parte, mas ele queria aceitar Jesus e o pastor da época falou, não, vai para casa, você está bêbado, amanhã você volta. O pastor queria despachar ele, eu não sei se foi essa a intenção, ou não acreditou que ele voltasse. E ele voltou, bom, né, sóbrio, foi um belo diácono aqui, trabalhou e até a morte dele foi um homem de Deus exemplar, morava em São Paulo, né? Então acho que foi assim muito marcante. E teve várias coisas, por exemplo, negativamente.
Uma coisa marcante foi depois de um culto maravilhoso de um pastor pregando aqui, a igreja super lotada, e saímos aqui, foi uma festa, e poucas horas depois uma notícia horrenda, que foi a morte da Giovanni, que é uma jovem linda, queridíssima pela igreja, né? Pelos seus colegas. Aquilo foi uma coisa muito e marcou mesmo. Sobretudo, meu ministério é uma coisa que tem coisas que eu nunca esqueço. Então isso foi uma das coisas. Quando o pastor soube, né? Ele ficou, falei com ele, rapaz, aquele dia que você foi lá, ouve isso, tal, com ele, e ele, puxa vida, foi um culto tão bonito, mas Deus, às vezes, a glória é dele, então ele faz, né? Mas temos um Deus que está na história, e vamos falar de coisas bonitas também, né? A despeito das tragédias, dos momentos difíceis, tivemos momentos, conversões, nós chegamos aqui a batizar, se vocês viram as atas, por ano nós chegamos a batizar 56 pessoas, né? Então, um marco que é muito difícil. Eu não conheço igreja presbiteriana, pelo menos, né? Nossa, né? A gente é um marco assim que você via que era um milagre. Mas temos algumas coisas assim, por exemplo, essa igreja aqui sempre foi rodeada de bar, os antigos. E bares terríveis, não é um bar que o cara fica lá tomando, não. Eles vinham para a porta da igreja, enchiam. Um dia, rapaz, eu chutei. Eu me lembro isso, me arrependo, me envergonho. Mas eu queria entrar na igreja, não podia, que era tanta gente, garrafa, e eu chutei as garrafas, baixinho, metido, eu ia matar lotado ali, tinha o quê? Umas 500 pessoas naquele bar que não dava, era uma coisa terrível. E eu chutei, falei, abri a coisa, tal. Aí no outro dia, à noite, o Espírito Santo falava, você vai pedir perdão. Aí não era só um bar, não, tinha um outro ali. Eram 2 bares, um maior e outro menor. E pedir perdão e desculpas, que você chutou as garrafas e tal. Aí o problema maior não foi esse. Quando eu cheguei a pedir desculpa e perdão, os donos do bar falaram, não, mas não é daqui não, essas garrafas não são daqui não. As coisas assim interessantes. E até hoje são meus amigos. O Mineiro, por exemplo, né? Até hoje eu vou lá no Mineiro pegar meu torresmo e tal. Então a gente assim, nós fazíamos, tinha um vizinho aqui, que entrou com a arma, falou que por causa dos jovens fazer um barulho, no início eles estavam aprendendo ainda as coisas, né? Por causa dos ensaios, queria matar, atirar dentro da igreja, eu tinha que botar ele na justiça. Falar de você, cara, tocar nessa igreja. Eu era invocado, era baixinho e invocado, não deixava tocar na igreja. Então é uma igreja, e todos são nossos amigos. Eu passo aqui, você pode sair aqui de um culto comigo, vocês vão ver as pessoas falando comigo ali, tem um vascaíno aqui na esquina. Nunca entrou na igreja, não foi por falta de convite nem nada. Tem uma vizinha aqui, mas todos eles têm uma respeitabilidade pela igreja. Então eu acho que é isso que a gente percebe. As histórias de um ministério, ela é pesada. Por exemplo, uma vez, converteu uma pessoa aqui, o cara era da máfia, chorava, maconheiro, marca maior, se converteu. E depois de 2 anos, veio a polícia, pegou ele, levou lá para os Quintos de Minas. A gente nem sabia onde era. Levou, o que houve? Não, porque ele foi no passado. O passado condena. E o cara tem que pagar pelo que fez. Não é a gente tem uma mania de achar que você converteu. Não, se você fez alguma coisa errada perante a lei, você tem que pagar o que você deve. Você pode ser salvo, vai manter salvo, né? Mas então ele foi preso. O que nós fizemos? Com o conselho aprovou, nós arrumamos uma advogada da igreja, a doutora Ângela, fomos lá nesse lugar, assinamos a carteira dele como trabalhou no sítio, fomos lá, ontem eu contei isso numa igreja, pregando numa igreja Monte Hermon, né? A Batista Monte Hermon. E é interessante que eu sei isso. Você vê que a função pastoral, o trabalho pastoral, não é só chegar aqui e pregar, isso é mole, minha filha. O negócio é sair meia-noite, porque alguém te chamou, alguém morreu, né? Sair como esse caso, ir lá para Minas sem saber onde era, assinar a carteira do cara e tiramos ele, trouxemos ele, é uma coisa inédita. Como é que você tira preso de um dia para a noite? Isso não existe, né?
Então a gente vai vendo muitas coisas aconteceram, mas muitas coisas boas também, né? Para a honra e glória do Senhor. Mas com isso a igreja, Atos dos Apóstolos fala que Deus ia dando crescimento. E Deus foi fazendo com que essa igreja criasse corpo em todos os aspectos, né? E foi um ministério muito abençoado. Hoje é impossível em Teresópolis você chegar em Teresópolis, perguntar, e a Igreja Presbiteriana da Barra, de Teresópolis, a gente não fala Igreja da Barra, né? Igreja Presbiteriana de Teresópolis não ser reconhecida através do trabalho, e tudo foi feito para a honra e glória de Deus, por isso a história dela está até hoje.